Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast aqui da Energisa Prev. Hoje nós falaremos sobre o cenário do mercado financeiro e também a rentabilidade dos planos Energisa CD e Energisa Sudeste. Quem está aqui comigo é o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Fabiano, para a gente começar, eu gostaria que você falasse sobre o cenário internacional, como se comportou no mês de maio. Legal, Débora. Eu vou passar aqui um overview geral de como foi e depois a gente entra cenário por cenário. Certo. Bom, maio foi mais um mês desafiador, tanto no cenário internacional como aqui no cenário nacional. Nos Estados Unidos, a fala do presidente do Fed, o Jerome Powell, afastou as perspectivas de alta de juros. Estava preocupando bastante o mercado. Se eventualmente tivesse alta de juros, poderia piorar bastante o cenário. Bom, isso foi afastado. Inclusive veio alguns dados de emprego e inflação lá nos Estados Unidos que acalmou o mercado. Aqui no Brasil, sem dúvida, a deterioração das expectativas pelo cenário fiscal, agravadas pelas enchentes no Rio de Janeiro, é que foi o driver aí que impactou Ibovespa, juros. Entendi. Tá, falando sobre o cenário internacional, quais foram os principais pontos aí que impactaram no mês de maio? Legal, vamos lá. Nos Estados Unidos e na Europa, o mês de maio foi marcado por volatilidade em vários mercados, em vários ativos. Isso deve principalmente pelas incertezas da política monetária, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Como eu disse, o Federal Reserve, lá, o Banco Central americano, por fim terminou por manter a taxa de juros inalteradas. Isso foi um ponto positivo para o mercado, ficou entre 5,25 e 5,5. A decisão veio em linha com o que o mercado esperava, apesar de ter tido um ruído durante o mês de que poderia eventualmente ter uma subida de juros. Isso foi acalmado. E na Europa, o Banco Central Europeu, chama BCE, manteve a política estável, com sinais de desinflação. Isso é bom, já deu início ali, o início de corte de juros, talvez em junho, agora no mês de junho já venha as primeiras quedas na taxa de juros. Tá. De bolsa de valores, falando ainda do mercado internacional em termos de bolsa de valores, Certo. Na renda variável, o principal destaque foi as bolsas de Nova York, que a gente tem acompanhado de mais perto, com uma alta firme. O S&P 500 encerrou em 4,1% de alta e a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, em 6,30% de alta. Firmaram novas máximas, puxado muito pelas empresas de tecnologia, Nvidia, enfim, aquelas grandes. Entendi, Fabiano. E quais foram os reflexos desses acontecimentos internacionais e globais aqui no Brasil? Como isso se refletiu? Legal, vamos lá. Aqui especificamente no Brasil, o cenário foi igualmente desafiador, assim como foi no mundo todo. O impacto vindo do cenário externo, como a gente colocou, a questão da alta de juros, mesmo que afastado o temor de alta de juros lá fora, mas essa manutenção de taxas ainda elevadas no exterior é uma preocupação para os países emergentes como o nosso, Soma-se a isso a deterioração das expectativas com o cenário fiscal, ou seja, o governo ainda gastando muito mais do que arrecada, alguns ruídos políticos vieram somados a tudo isso, questões de Brasília com relação à permanência, inclusive, do ministro da Economia, Fernando Haddad. Sim. Foi alguns fatores que prejudicaram bastante aqui o cenário no mês de maio. O Copom, por sua vez, reduziu o ritmo de corte de juros da taxa Selic. A última reunião teve um corte de só 0,25%, saindo de 10,75% para 10,5%. O mercado já projeta de que isso é fim de ciclo, ou seja, não há mais expectativas de corte de juros. Se tiver, talvez a 0,25%, mas já tem casas, assets, economistas já projetando que não há mais corte de juros na Selic esse ano. Juntas tudo isso, a nossa Bovespa acabou fechando negativo, menos 3,04%. E a curva de juros futuros, que é um impacto significativo no nosso plano, apesar de todo esse cenário que parece ser ruim, a curva deu uma acalmada. Deu uma estabilizada. Deu uma estabilizada com relação a abril, isso foi bom para o nosso plano. Entendi. Fabiano, e como que tudo isso influenciou as carteiras do plano Energisa CD e Energisa Sudeste? Eu queria que você falasse como esses planos performaram aí no mês de maio. Legal, vamos lá. Como a gente vem falando sempre, volatilidade, ou seja, alta e queda de preço dos ativos tem se mantido elevada durante todo o ano.
No mês de maio não foi diferente, mas como eu coloquei anteriormente, a curva de juros futuras do Brasil se manteve estável e reduziu com relação a abril. Isso Tá. favorece os nossos planos, principalmente Energisa, como a gente comenta sempre, aquela questão da marcação ao mercado. Sim, Com isso, o Plano Energisa encerrou o mês positivo, com rentabilidade de 1,03%, muito bom, e certo. o Sudeste 0,92%. Entendi. Esse mês, então, a gente fechou positivo, tanto o Plano Energisa quanto a Energisa Sudeste. Perfeito, positivo. Legal, Fabiano. Bom, gostaria de te agradecer, gostaria de agradecer aí também a todos que estão nos assistindo. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar abaixo nos comentários desse vídeo ou nos encaminhar uma mensagem pelo 0800 372 7738, que todos os nossos especialistas estarão à disposição para responder aí todas as dúvidas. Muito obrigada, Fabiano. Obrigado, Débora. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.